Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo o Coronel Jacques Bald, ex-oficial de inteligência estratégica suíço e autor de inúmeros livros sobre a Rússia e o Oriente Médio. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me convidar em ZF. O Stem Rate make visita first, mesmo que se queimbrei. Então nós dois acordamos esta manhã, imagino, e percebemos que os Estados Unidos tomaram a decisão, eu diria, bastante radical de atacar o Irã e suas instalações nucleares. Não tenho certeza de como eles estão planejando isso, como isso deve terminar. Novamente, Trump afirmou que essas instalações foram completamente e totalmente destruídas. Presumo que ele também esteja se referindo a Fordow. Então, há muito a ser analisado aqui, em termos do que realmente aconteceu e de como isso provavelmente vai se desenrolar. Mas o que sabemos até agora? Porque vi alguns relatos contraditórios sobre se esse ataque ao Irã foi o sucesso espetacular que Trump apresentou. Nós não sabemos todos os detalhes, mas aparentemente o que aconteceu foi que os Estados Unidos atacaram essa instalação com mísseis de cruzeiro Tomahawk e algumas bombas de penetração profunda, mas não está exatamente claro. De qualquer forma, o que parece ter acontecido é que o que foi destruído são de fato instalações de superfície, mas não há impacto real nas instalações subterrâneas que estão realmente muito profundas. Até mesmo para essas bombas de penetração profunda que os Estados Unidos possuem. Em outras palavras, sim, é algo espetacular, mas não é certo que tenha sido eficaz em termos de impacto real. Mas eu acho que o que é certo é que as instalações atacadas pelos Estados Unidos eram instalações civis, ou seja, os Estados Unidos atacaram instalações nucleares civis. E isso, na verdade, repete o que Israel fez no dia 13 de junho, quando também começou a atacar instalações nucleares civis. Civilian nuclear facilities. And that's a breach of international law. E isso é uma violação do direito internacional. Atacar um país soberano já é uma violação. E atacar sem qualquer motivo, porque não há motivo para isso, também é importante ressaltar, mas provavelmente voltaremos a esse ponto mais tarde. Além disso, eles atacaram instalações nucleares civis. Então, tecnicamente, isso se aproxima mais de um ato terrorista do que de uma ação militar. Isso é muito importante porque significa que toda a ordem internacional está abalada por isso. O objetivo da IAEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, é justamente fornecer salvaguardas, monitoramento e vigilância das atividades nucleares para evitar casos como esse. Ao negar de fato as salvaguardas à IAEA, os Estados Unidos não apenas atacaram fisicamente instalações civis, mas também atacaram a ordem internacional. E eu acho que isso me parece extremamente importante mencionar. Quero dizer, não é a primeira vez. Obviamente, tivemos a experiência da Guerra do Iraque e coisas assim. Mas aqui temos uma violação clara e flagrante do direito internacional que nem sequer leva em consideração o que a AIA disse, que o Irã não estava no caminho de produzir uma arma nuclear. Portanto, não há motivo, nenhuma justificativa para isso. E isso abre outra porta que provavelmente abordaremos mais tarde, a irracionalidade na tomada de decisões no Ocidente. Quero dizer em Israel também, mas isso já é conhecido há muito tempo. Quero dizer, mas também nos Estados Unidos. E o que vimos aqui, especialmente lembro quando Donald Trump, em seu voo de volta aos Estados Unidos após o G7, foi questionado por um jornalista sobre o Irã. Ele mencionou que Tulsi Gabbard, em sua apresentação da avaliação anual de ameaças em março deste ano, e Trump disse, não me importo com o que ela diz. Ou seja, também temos aqui uma crise institucional dentro dos Estados Unidos. Porque o objetivo, e posso falar sobre isso porque já fui oficial de inteligência estratégica, inteligência estratégica, especialmente num país pequeno como a Suíça, uma organização muito pequena. Mas o objetivo da inteligência estratégica é aconselhar a tomada de decisões estratégicas.
Ou seja, essencialmente o que você produz, a avaliação que você faz, a inteligência que você produz, porque inteligência é um produto, não é apenas informação, é um produto. E esse produto é o elemento básico para a tomada de decisões. E isso garante a racionalidade, ou deveria garantir a racionalidade da tomada de decisões. Quando você diz que não se importa com o que suas organizações de inteligência dizem, isso significa que você se afasta desse sistema institucional que é fornecido pela organização de inteligência. Eu também atuo na ONU. Sou especialista em Estado de Direito e reforma de instituições de segurança. Sempre digo que a inteligência é um elemento chave do Estado de Direito, no sentido de que ela oferece e proporciona à tomada de decisões o tipo de racionalidade de que você precisa se não quiser ser uma espécie de república de bananas. Mas o que os Estados demonstraram é que agem como uma república de bananas, ou seja, sem qualquer justificativa. Só porque o presidente pensa assim, então você deve pensar também, é isso. É exatamente o que Luís XIV na França costumava dizer, o Estado sou eu. Eu sou o Estado, eu decido. Deus e eu, ponto final. E estamos exatamente na mesma dinâmica aqui. E essa é uma evolução extremamente preocupante. Então temos aqui três coisas. Temos, digamos, violações criminais do direito internacional, temos a desestabilização da ordem jurídica internacional e temos uma crise institucional dentro dos Estados Unidos, no sentido de que agora temos um presidente que decide conforme sua vontade, não com base em informações racionais e inteligência racional. Essas seriam minhas primeiras observações sobre o que aconteceu no Irã. Sim, acho que a citação direta do Trump. Ele foi questionado por um repórter. Suas agências de inteligência dizem que não está sendo construída nenhuma bomba nuclear. E ele respondeu, então minha comunidade de inteligência está errada. Então, novamente, como você disse, ele está acima da comunidade de inteligência. Ele sabe mais. Mas não é só nos Estados Unidos. Imediatamente após o ataque, como você mencionou, trata-se de um caso de terror nuclear. Ou seja, reatores nucleares civis. Isso é, sim, isso é algo realmente extremo. E então a chefe de política externa da Kaja Kallas foi ao Twitter e escreveu, bem, o Irã não pode ter uma bomba nuclear. Iran is not allowed to have a nuclear bomb and then, go on to the obligatory phrase of... Então você sabe, seguem para a frase obrigatória de precisamos de desescalada, como se precisassem manter a aparência de que a UERI ainda é um projeto de paz. Mas isso também mostra um colapso, não é? Como você mencionou, das regras e instituições, porque a UAE forneceu não só um apoio tácito, mas muito aberto ao genocídio em Gaza, e agora, claro, está oferecendo esse apoio tácito ao que é de fato, como você disse, terrorismo nuclear. Então, em meio você vê um problema semelhante na União Europeia? Com certeza. Podemos expandir o pensamento além do que acabei de dizer. Você está absolutamente certo. Eu não estava ciente do tweet da Kaja Kallas, o que na verdade não me surpreende porque ela não é exatamente a pessoa mais brilhante para começar. E em segundo lugar, vemos que a UE basicamente desistiu de toda atividade diplomática. Não há atividade diplomática. Vimos isso, como você bem disse, no conflito na Palestina, onde a UE está totalmente ausente. Vimos a UE no contexto do conflito ucraniano, mas apenas para fornecer armas. Não como, digamos, um pacificador de alguma forma, não como um construtor de pontes, mas pelo contrário, é um construtor de muros e não de pontes, e nem mesmo em outros conflitos. And not even in other conflict. I mean, we have other issues that have affected. Temos outras questões que afetaram a Armênia e o Azerbaijão, e ainda temos o conflito na China. Vemos que a União Europeia está totalmente ausente. Mas, por outro lado, também temos que dizer que a UE não tem absolutamente nenhuma credibilidade. Quero dizer, a UE carece de inteligência. Não inteligência no sentido militar, mas inteligência no sentido de raciocínio. Não há absolutamente nenhum raciocínio. E Kaja Kallas definitivamente não é o melhor exemplo de uma pessoa capaz de pensar. Às vezes você se pergunta como essas pessoas chegam às posições que ocupam.
Mas essa não é a discussão aqui. O que vemos pelo que você acabou de mencionar sobre Kaja Kallas é também outra coisa. Distorcemos as palavras. Quero dizer, o Irã nunca afirmou que queria bombas nucleares. Iran has never claimed it wanted nuclear bomb. E no processo de discussão que vimos, que foi interrompido pelo ataque israelense em 13 de junho, lembre-se de que no último domingo a sexta rodada de negociações deveria ter ocorrido em Omã. Agora, nessa discussão, o problema não era se o Irã deveria ou não ter armas nucleares. O Irã deixou muito claro, primeiro de tudo, assinou o Tratado de Não Proliferação. Se você lê o Acordo Estratégico Global entre Irã e Rússia, ele afirma explicitamente que o Irã continuará a cumprir as disposições do Tratado de Não Proliferação, o que significa que mesmo nesse tratado bilateral, ficou claramente declarado pelo Irã que não havia questão de possuir armas nucleares. Sabemos que a doutrina estratégica do Irã não inclui armas nucleares. Portanto, toda a questão da bomba nuclear está totalmente equivocada. Toda a questão e o motivo pelo qual houve essa diferença entre os Estados Unidos e o Irã não era sobre uma bomba nuclear. Trata-se da capacidade ou do direito, na verdade, de enriquecer urânio. E esse direito é explícito, e se você ler o JCPOA, por exemplo, o artigo 4 do JCPOA, ele afirma que é baseado nas disposições do Tratado de Não Proliferação. No Tratado de Não Proliferação, acho que também está no artigo 4, ou talvez seja 1.4, mas a não proliferação nuclear é o artigo 4. De qualquer forma, no Tratado de Não Proliferação está declarado que o direito de enriquecer urânio para fins civis é um direito inalienável de todo o país. Inalienável. Portanto, por que o Irã deveria abrir mão desse direito inalienável de enriquecer urânio? Já que porque o Irã nunca teve um programa nuclear militar. Nunca. Eles fizeram um estudo de viabilidade em 1988. Começaram um estudo de viabilidade chamado Projeto Ahmad, que foi concluído em 2003, com a constatação de que não havia interesse para o Irã. Na verdade, seria mais problemático para o Irã ter armas nucleares do que não tê-las. Portanto, eles desistiram da ideia de ter armas nucleares. Mas foi apenas um estudo de viabilidade e não um programa de fato. Nesse caso, você poderia até dizer que a Suíça tinha armas nucleares, porque na Suíça planejamos ter armas nucleares. In Switzerland, we planned to have nuclear weapons. We purchased nuclear fuel. Nós compramos combustível nuclear para bombas. Compramos o Mirage Trace e modificamos o Mirage Trace para carregar bombas nucleares, até mesmo na Suíça. E eventualmente assinamos o Tratado de Não Proliferação e abandonamos o projeto, embora o projeto tenha sido oficialmente abandonado no início dos anos 90 na Suíça. Portanto, a neutra Suíça teve um projeto para possuir armas nucleares. E mesmo que o projeto tenha sido abandonado muito antes de ser oficialmente encerrado, tivemos esse projeto por quase 30 anos. O Irã está em uma situação muito semelhante. Eles fizeram esse estudo. Na verdade, os suíços foram mais longe do que os iranianos. Essa é a ironia da história. Então, eles fizeram um estudo de viabilidade, mas nunca tiveram um programa militar nuclear. Portanto, continuamos a promover essa narrativa para encontrar um ponto fraco no Irã e justificar de fato atividades ou ataques como o que aconteceu em 13 de junho e mais recentemente ontem pelos Estados Unidos. Esse tipo de narrativa é ainda mais disseminado por pessoas como Kaja Kallas, que absolutamente não tem o menor, nem mesmo um átomo de conhecimento, o que é totalmente absurdo. Na verdade, ela apenas propaga propaganda. E como você disse corretamente, não há nem mesmo ética na política, porque eles nem sequer reagiram a todos os massacres cometidos por Israel na Palestina, o que na minha opinião já é um escândalo por si só. Mas isso está além do ponto hoje. Eu também estava me perguntando como você vê essa situação escalando ainda mais. Porque, na minha opinião, uma das fraquezas dos Estados Unidos
é que eles realmente não se ajustaram adequadamente à perda dessa primazia global tão forte. Na era hegemônica após a Guerra Fria, os Estados Unidos podiam desfrutar de quase total controle sobre a escalada. Podiam escalar contra qualquer um e também desescalar. Então, por exemplo, podiam dar um soco no nariz de outros países, bombardear um pouco na Síria, bombardear um pouco no Iraque, e sabiam que os países contra os quais lutavam ou não podiam retaliar, ou teriam muito medo de retaliar. Porque se lançassem algo de volta contra os Estados Unidos, então os Estados Islâmicos sempre teriam a ameaça de poder realizar um ataque ainda mais poderoso. Ou seja, não apenas um soco no nariz. Agora, parece que Trump está tentando jogar esse mesmo jogo com os iranianos. Ou seja, dizendo a eles, vamos atacar vocês um pouco, mas se tentarem retaliar, vamos atacar muito mais. Porque depois que ele atacou o Irã, disse, bem, agora é hora de paz, e alertou o Irã contra retaliações, dizendo que a América os atingiria ainda mais forte. Mas, se você está sentado em Teherã, pode concluir que sim, é muito perigoso retaliar, porque você pode acabar em uma grande guerra com os Estados Unidos. Mas pode ser ainda mais perigoso não retaliar, porque aí você estabelece o precedente de que a América pode te bombardear à vontade, e você só precisa ficar quieto e obediente para não irritar ainda mais os americanos. O que você acha que virá do Irã? Eles vão optar por algum tipo de resposta medida, adequada? O que você aconselharia a eles, talvez? Não é uma boa forma de colocar, mas o que você acha que eles podem fazer? Essa é uma pergunta muito boa. Toda a questão, claro, é que, como você disse, é uma pergunta muito complicada. Como reagir a um poder que até já lançou guerras por nada? Os Estados Unidos têm um histórico de iniciar guerras sem motivo. Mas eles as perdem, isso também é importante dizer. E o problema é que eles não aprendem com as lições. Isso é algo fascinante. Quero dizer, nem Israel nem os Estados Unidos aprendem com seus erros. Eles os repetem. Eu sei que há um provérbio em francês que diz, todo mundo comete erros, só os tolos os repetem. E estamos exatamente nesse padrão com os Estados, o que é bastante estranho. De qualquer forma, o problema aqui hoje é que estamos em uma configuração internacional diferente de antes. Pegue como exemplo a questão de Israel e Irã. Vamos deixar os Estados Unidos fora da equação por enquanto. É interessante notar que Israel está ficando sem o míssil Arrow. O míssil Arrow é fabricado pela Boeing, uma empresa americana. Mas para construir esse míssil Arrow, eles precisam de terras raras e minerais estratégicos fornecidos pela China. Agora, a China proibiu a exportação desses materiais estratégicos para as indústrias aeroespacial e militar em geral. O que significa que a Boeing não pode receber o equipamento estratégico ou as matérias-primas necessárias para fabricar esses mísseis. Isso significa que agora estamos definitivamente em uma situação em que os Estados Unidos não conseguem construir ou produzir as armas de que Israel precisa. E podemos ter uma situação semelhante com o Irã. Agora, não sabemos exatamente como outras potências vão reagir e como vão expressar seu apoio ao Irã, porque isso provavelmente também vai influenciar a forma como o Irã responde aos Estados Unidos. Mas haverá uma resposta. Não há dúvida quanto a isso. Ao mesmo tempo, o Irã precisa responder sem criar novos inimigos. Você sabe, o Irã agora foi aceito no Oriente Médio. Foi reintegrado à Conferência dos Estados Islâmicos e coisas do tipo. Mas, novamente, todos esses laços são muito frágeis. E como você mencionou, o ataque lançado contra o Irã teve origem, quero dizer, partiu do Catar e provavelmente de algumas outras bases no Oriente Médio. Agora, será que o Irã deveria retaliar com base nisso e, portanto, criar inimigos entre novos amigos? Isso certamente terá um papel na equação. Mas o que também pode influenciar é a forma como outros países como Rússia e China reagem a isso. Novamente, não estou sugerindo que China ou Rússia vão responder ou participar ativamente da resposta do Irã. Mas ainda assim, supondo que a China decida que o problema no mundo é os Estados Unidos.
O que eu acho que eles provavelmente já têm em mente. Quero dizer, a melhor maneira de acabar com o problema é simplesmente fazer os Estados Unidos colapsarem. Agora, fazer os Estados Unidos colapsarem é extremamente simples, porque basta despejar toda a dívida dos Estados Unidos que está nas mãos da China. Se você descartar isso, verá os Estados Unidos colapsarem completamente em questão de dias. Isso, é claro, terá consequências e impactará outros países, incluindo a própria China. E é por isso que não espero que a China reaja de forma instintiva ou emocional a isso. Mas o que quero dizer é que os Estados não são mais invencíveis. Eles têm fraquezas inerentes baseadas em sua própria economia, que é fraca e altamente dependente de países como a China, especialmente a China. Mas não só a China, também são altamente dependentes do Oriente Médio. E sua política externa, que há décadas apoia decisivamente Israel, também depende do Oriente Médio. Portanto, há muitas cartas a serem jogadas. O que ainda não sei nesse momento é como a comunidade do Oriente Médio, e com isso quero dizer os Estados Árabes, já que o Irã não é um Estado árabe, como você sabe, como os Estados Árabes vão reagir a essa situação. Porque eles precisam perceber que, se não o fizerem, isso mostrará uma fraqueza do Irã. Isso é verdade, mas também mostrará a fraqueza desses países. Porque até agora os Estados Unidos mantiveram sua hegemonia, especialmente nesta região, pelo uso da força. É um tipo de hegemonia mafiosa. Se você não faz o que eu quero, eu ataco. Foi exatamente isso que Trump fez no Irã. Ele chegou a atacar o Irã antes mesmo de um acordo ser feito para conseguir o que queria. In order to achieve what he wants. And remember that in a diplomatic. E lembre-se de que, em processos diplomáticos, uma negociação é precisamente um processo em que ambos os lados chegam com posições e posturas diferentes. E por meio da negociação, tenta-se aproximar essas duas posições cada vez mais até alcançar uma posição comum. Essa é a ideia da negociação. Portanto, é um processo, mas Trump não enxerga dessa forma. Ele vê a negociação como uma maneira de fazer com que os outros obedeçam às ordens dos Estados Unidos. E não é assim que funciona entre países soberanos. Portanto, trata-se de um equívoco fundamental dos Estados Unidos sobre as relações internacionais. E, na minha opinião pessoal, em algum momento deveríamos mostrar aos Estados Unidos que essa não é a forma como a ordem internacional funciona. E claro, estou falando agora por mim mesmo, sem qualquer outra consideração. Mas se eu tivesse a liberdade de decidir, eu daria um golpe mortal nos Estados Unidos para que eles entendessem que relações internacionais não são brincadeira. Não é a regra do Sr. Trump. Novamente, obviamente isso não é algo que o Irã ou qualquer outro país realmente faria. Mas destruir o Pentágono seria uma resposta adequada para mostrar: vamos parar com isso. Quanto a Israel, eu faria exatamente o mesmo. Não destruir toda a população, mas destruir o elemento essencial de tomada de decisão. Isso é um pouco do que os iranianos tentaram fazer ou se envolver com Israel. Mas, novamente, isso foge do ponto. Novamente, ninguém vai fazer isso porque as consequências poderiam ser enormes. Mas esses países precisam ser colocados em seu devido lugar. Eles precisam entender que não são os governantes do mundo. E eu entendo completamente que o que eu disse é extremo. É uma formulação extrema, mais uma vez. Mas o espírito é que devemos explicar ou fazê-los entender que eles não podem governar o mundo. A ordem internacional que foi estabelecida após 1945, com a criação da ONU, não a criação do direito internacional, porque isso já existia, mas o estabelecimento de uma ordem baseada no direito internacional. Não uma ordem baseada em regras, mas sim baseada em leis, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, deve ser mantida e restabelecida. Deveríamos banir todas as expressões como ordem baseada em regras, porque as regras são definidas por quem é mais forte.
E esse não é o modo como a ordem baseada no direito internacional foi concebida. É exatamente por isso que a ONU, com todas as suas falhas, existe. Essa é a razão pela qual a ONU foi criada dessa forma, para ter um fórum onde todos possam trocar ideias, expor seus próprios pontos de vista e todos sejam iguais dentro da mesma organização. Isso foi distorcido pelos Estados Unidos, eu diria até sequestrado pelos Estados Unidos. Porque, claro, é o maior contribuinte e, portanto, assumiu muitos privilégios dentro da organização. Passei 4 anos na ONU e sei que isso é um problema lá. Como eles pagam por tudo, todas as melhores posições são, claro, para os Estados Unidos. Portanto, eles literalmente sequestraram a organização. Essa não era a ideia no início. Devemos voltar à ideia original da ONU para restaurar uma ordem baseada na igualdade dos membros, respeitar os interesses dos diferentes membros e respeitar a lei internacional que todos concordaram, aceitaram, assinaram e ratificaram quando se trata de tratados. Agora, esse é exatamente o problema. Se eles não entenderem isso, precisam ser trazidos de volta ao nível em que precisam compreender isso. É por isso que eu estava falando sobre dissuasão. E novamente, não estou sugerindo que o Irã, e eles provavelmente não farão isso, porque pensam muito mais sobre o que fazem. Quero dizer, eles não são emocionais. Mas o que quero dizer com isso é que eles devem ser trazidos de volta a uma situação em que não possam fazer nada além de cumprir o direito internacional. Essa seria minha resposta se eu fosse o Irã. E acho que se você observar a estratégia que o Irã usou com Israel recentemente, na última semana, vemos que é exatamente assim que o Irã reagiu. Eles não estavam tentando destruir Israel. Eles não estavam tentando fazer como o regime israelense faz sistematicamente, mirar na população civil. Os iranianos selecionaram sistematicamente objetivos militares ou de tomada de decisão, muito limitados em escopo, objetivos muito precisos, para interromper o comando e controle do país. E eles também atacaram a infraestrutura de energia para prejudicar a economia, para levar Israel a um ponto de fraqueza em que entenda que não pode continuar lutando porque está fraco demais para isso. E então levá-los ao ponto em que tenham que pedir a aplicação do direito internacional. E eu acho que a estratégia dos iranianos é extremamente sábia, de fato. Acho que é exatamente isso que deveríamos fazer com os Estados Unidos. Fazer todo o possível para limitar o alcance do poder dos Estados Unidos. Isso pode ser por meio de armas econômicas, se pudermos usar a palavra arma, ou instrumentos. Pode ser por meios políticos. Pode ser também por meios militares. Mas levá-los ao ponto em que percebam que também poderiam ser protegidos pelo direito internacional. E acho que é para aí que uma boa estratégia deve nos conduzir. Parece que um dos principais problemas aqui é a mentalidade que se desenvolveu ao longo das últimas décadas sob essa primazia global, a ordem unipolar. Ou seja, você sabe, você pode fazer o que quiser e não há consequências. Você age com impunidade. Acho que essa é a dificuldade de se ajustar a esse novo mundo, porque no mundo multipolar, as ações tomadas no mundo unipolar seriam simplesmente insanas ou desastrosas. E você vê isso agora, essa ideia de que se pode simplesmente bombardear as instalações nucleares do Irã sem sofrer qualquer retaliação. Mas achei interessante o que você disse, que o Irã realmente leva sua reputação a sério. Leva isso em consideração. Porque uma das coisas que realmente mudou nos últimos 2 anos, pelo menos, é que Israel está mais isolado agora. Ou seja, agora vemos Israel, após 2 anos de genocídio, com novamente grande apoio do Ocidente. E agora, claro, esse ataque surpresa no meio das negociações. Então o Trump diz, ok, precisamos de 2 semanas para decidir. Aí eles fazem um ataque. Quer dizer, já é muito difícil ter simpatia pela, agressão não provocada que está acontecendo.
the unprovoked aggression which is happening. So I can see why they wouldn't want to spoil Então, some of eu the entendo porque eles não gostariam de prejudicar alguns de seus novos relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, os ataques estão vindo de alguns desses chamados novos amigos. Então, eu só queria saber quais são os alvos mais prováveis. Porque se eles atacarem bases americanas, vão destruir as relações com os países que hospedam essas bases. Será que o Irã se limitaria a ataques contra navios americanos? Porque você mencionou o Pentágono, mas o alcance geográfico, eu não acho que... Acho que eles permaneceriam regionais nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, isso provocaria uma resposta muito forte dos Estados Unidos. Mas quais são os alvos mais prováveis? Você vê, bem, todo mundo sempre aponta para o Estreito de Hormuz, por exemplo, fechar o comércio internacional, mas aí eles podem irritar os chineses, sabe? E os indianos. Então, quais seriam bons alvos, na sua opinião, para o Irã? What are good targets, I guess, for Iran? Antes de tudo, o Irã já declarou que, se for atacado, tomará medidas para limitar ou até bloquear o tráfego no Estreito de Hormuz. Mas veja, eles podem fazer exatamente o mesmo que os Houthis fizeram. Os Houthis não bloquearam nem atiraram em todos os navios que estavam no Mar Vermelho. Eles atacaram exclusivamente aqueles que estavam a caminho de Eilat, no sul de Israel, no porto de Israel. Os Houthis foram extremamente seletivos em sua abordagem. Eles decidiram por um embargo contra Israel e simplesmente o aplicaram, assim como os Esthousands fazem, aliás. Eles aplicaram exatamente os mesmos princípios que os Thousand Suns e o Ocidente aplicam. Declaram um embargo e o fazem cumprir. E claro, eles não têm uma marinha, então aplicam com mísseis. Mas em essência foi exatamente isso que fizeram. But in essence, that's exactly what they did, and they bombed exclusively those ships that were bound to. E eles bombardearam exclusivamente os navios que estavam destinados a Israel. Então poderíamos adotar exatamente uma abordagem semelhante aqui. Ou seja, não se trata de fechar completamente o Estreito de Hormuz, mas simplesmente de proibir qualquer circulação entre Hormuz ou o Golfo Pérsico e os Azores, por exemplo, ou interesses dos Azores ou coisas desse tipo, para impedir qualquer apoio logístico, por exemplo, aos Estados Unidos na região e coisas assim. Aliás, há outras áreas, como o Iraque, por exemplo, onde existem bases americanas, e não tenho certeza de que os iraquianos estejam extremamente interessados em manter essas bases. A discussão pode ser um pouco diferente com o Catar e a Arábia Saudita, que já demonstraram no passado sua disposição em se envolver ou facilitar laços diplomáticos entre o Irã e o Ocidente e coisas desse tipo. Provavelmente não seria muito sensato atacar alvos nesses territórios. Mas quando se trata do Iraque ou da Síria, bem, você sabe, isso poderia ser feito, claro, com o risco de uma forte retaliação dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, quando se tem mísseis hipersônicos, então uma frota, especialmente a frota que agora foi reunida ao redor do Oriente Médio por Trump, trazendo frotas de todo o mundo para se concentrar no Oriente Médio, se torna um alvo muito atraente para mísseis hipersônicos. Mesmo que não seja tão fácil quanto podemos imaginar, porque, embora os mísseis hipersônicos sejam muito rápidos, pelo menos em teoria, ainda seria possível até mesmo para um porta-aviões evitar essa ameaça. Mas esses são os detalhes técnicos. Na verdade, essas frotas são alvos muito atraentes. E se eles fossem atingidos por vários, se você tiver uma salva de 10 ou 20 mísseis contra um grupo de porta-aviões, isso causaria danos severos e provavelmente forçaria Trump a reconsiderar o uso da força militar. Então eu não sei. Novamente, eu não sei. Não sei até que ponto os iranianos estão prontos para agir, dado o risco de enfrentar uma retaliação direta dos Estados Unidos. Outro fator desconhecido é também como outros países vão reagir. Porque o que você acabou de dizer está correto. Trump é extremamente impopular na Europa e no mundo, basicamente. Israel é extremamente, quero dizer, a impopularidade de Israel. E isso também é um fator importante. Não só Israel, mas os judeus se tornaram extremamente impopulares em todos os lugares.
E se você olhar as estatísticas, quase em todo lugar os atos antissemitas estão se multiplicando. Então a comunidade internacional, quero dizer, a diáspora judaica, também pode desempenhar um papel nisso. Quero dizer, eles não desempenharam um grande papel até agora e provavelmente nem mesmo desempenharam um papel negativo. Mas no futuro podemos ter uma percepção diferente sobre isso, porque o que vimos no dia 13 de junho e ontem é uma violação flagrante do direito internacional. É totalmente não provocada e comprovadamente não provocada e comprovadamente injustificada. Então usamos essas duas palavras para definir a intervenção russa na Ucrânia. E usamos sistematicamente essas duas palavras porque queríamos enfatizar, ou não enfatizar, mas declarar essa intervenção russa como ilegal. Isso já não está mais em questão hoje. Não vou discutir isso. Minha opinião é que o motivo pelo qual usamos essas duas palavras foi justamente porque a intervenção russa foi tanto justificada quanto provocada. Mas aqui no caso do Irã, temos uma intervenção verdadeiramente não provocada e verdadeiramente injustificada por uma questão, e Kayakal acabou de demonstrar isso, por uma questão que nem sequer estava em jogo, porque não se trata de o Irã ter uma bomba nuclear. Trata-se apenas do seu direito de enriquecer urânio para fins civis. Ponto final. E isso é algo que já foi estabelecido e é amplamente reconhecido. Portanto, não há absolutamente nenhuma justificativa para os ataques tanto de Israel quanto dos Estados Unidos hoje, que são provavelmente os países mais desprezados e certamente os líderes mais desprezados, quero dizer Donald Trump e Benjamin Netanyahu, os líderes mais desprezados do mundo, muito além de qualquer coisa que já tenhamos conhecido antes. Sim, isso é o que eles conseguiram e é. É simplesmente surpreendente que eles tenham ido tão longe. E agora eles realmente fizeram o Irã a potência responsável, enquanto todas as potências ocidentais agora são vistas como apoiando isso incondicionalmente. Isso é bastante preocupante. Minha última pergunta está relacionada ao possível envolvimento de outros atores externos. Agora, as pessoas costumam apontar para a Rússia e a China, mas um país que também é frequentemente mencionado é o Paquistão, como outra potência nuclear. Novamente, eles têm suas tensões às vezes com o Irã, mas também têm, creio eu, tensões com Israel. Algumas pessoas têm argumentado que o Paquistão talvez ajudasse o Irã a interceptar mísseis que estivessem próximos de suas fronteiras em caso de um ataque ao Irã. Outros argumentam que o Paquistão poderia, sob certas condições, transferir uma arma nuclear para o Irã, o que acho mais duvidoso. Mas a primeira hipótese parece mais provável. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso, o possível envolvimento do Paquistão nesta guerra. Eles ameaçaram usar armas nucleares contra Israel se o Irã fosse atacado. Agora, obviamente, novamente, eu não sei como os paquistaneses se sentem em relação a isso, mas na minha opinião pessoal, deveríamos ter algum tipo de proporcionalidade, e provavelmente o Paquistão não usaria armas nucleares se não houvesse uma questão proporcional em jogo, porque o uso de armas nucleares tem implicações não apenas para o alvo, mas também para o próprio Paquistão. Mas o que provavelmente podemos ter, e que está relacionado a essa questão, é algo que tem sido sugerido muitas vezes nos últimos dias, que o Irã poderia se retirar do Tratado de Não Proliferação, sinalizando assim que agora adotaria outro tipo de estratégia. Você sabe, foi isso que aconteceu com a Coreia do Norte. Quando a Coreia do Norte também desenvolveu mísseis balísticos e foi acusada de possuir armas nucleares, eles foram ameaçados com ataques pelos Estados Unidos. Então, o que eles decidiram? Decidiram sair do TNP e desenvolver armas nucleares. E agora a Coreia do Norte está quieta porque de alguma forma tem armas nucleares. Então podemos ver um comportamento semelhante por parte do Irã. Não sei. Novamente, isso é uma questão de política nacional.
Os iranianos têm resistido consistentemente a essa ideia até agora, mas agora que estão sendo ativamente provocados, literalmente, podem decidir sair do TNP. Mas sair do TNP também pode atrair novas operações dos Estados Unidos. E há algo que precisamos levar em conta. Os israelenses, na primeira fase, e provavelmente os estadunidenses também, esperavam uma revolta no Irã e uma desestabilização do governo e tudo mais. Isso não aconteceu. E houve até, na mídia israelense, quem dissesse que na verdade ficaram surpresos ao ver que o Irã estava surpreendentemente estável e que a estabilidade do país não foi afetada. Mas o que aconteceu? Então temos que esperar. Existem outras forças que ainda não entraram em ação, mas que podem entrar, que são todos esses movimentos de resistência que temos no Kurdistão, quero dizer, os curdos no norte, os awazis no sudoeste, os baluches no sul. E sabemos que o Ocidente está tendo contato com esses movimentos, armando esses movimentos, e provavelmente poderia desencadear algum tipo de guerra civil, algo seguindo exatamente o mesmo padrão que vimos na Síria. Então isso também é algo que podemos ver. Os iranianos provavelmente estão cientes disso, e portanto sua liberdade de movimento ou reação nesse esquema é extremamente limitada. Mas como concordo com você, eles têm que responder e precisam responder. O que eu sugeriria é que outros países também deveriam responder e demonstrar aos Estados Unidos que não se pode simplesmente violar o direito internacional no meio de um processo de negociação. Porque foi isso que Israel fez na semana passada e o que os Estados Unidos fizeram nesta semana. Como podemos confiar em qualquer negociação ou processo diplomático se sabemos que o andamento dessa negociação pode simplesmente desencadear uma reação militar? Então, qual é o sentido de manter laços diplomáticos? A comunidade internacional também deveria reagir a isso, na minha opinião. De alguma forma, provavelmente não de maneira militar, mas certamente enviando um sinal político muito forte. Isso não virá da UE, mas pode vir de qualquer Estado desenvolvido. That will not come from the EU, but that may come from individual states. And that's absolutely needed. Against Israel, definitely. E isso é absolutamente necessário contra Israel, definitivamente, e também contra os Estados Unidos. Porque agora temos, você sabe, unipolaridade ou multipolaridade não é uma política. Isso é um estado das coisas. E se você ler aquela famosa entrevista do Marco Rubio com a Megyn Kelly na CBS, ele disse isso. Quero dizer, a unipolaridade foi o resultado de uma situação que surgiu após o fim da Guerra Fria. O problema não é unipolaridade ou multipolaridade. O problema é a sua estratégia de hegemonia. Hegemonia é uma estratégia, ou é um elemento de uma estratégia ou de uma política. E esse é o aspecto fundamental. E mesmo que você esteja no mundo unipolar, pode optar por não ter uma política de hegemonia, mas os Estados escolheram fazer isso. Então a unipolaridade é dada pela condição. So unipolarity is given by the condition, but hegemony, and that's exactly what we have witnessed here. Mas hegemonia, e é exatamente isso que temos testemunhado aqui, tanto no conflito ucraniano, como certamente veremos na China, e o que estamos vendo agora no Oriente Médio, é uma política de hegemonia. E isso também mostra que Trump não é diferente dos outros. Ele apenas tem uma maneira diferente de abordar uma política hegemônica, mas em essência tem exatamente a mesma mentalidade dos demais. Ele enfatizou mais o aspecto comercial e econômico da hegemonia do que o aspecto militar e ideológico, como fizeram Biden e Obama. Mas em essência, estamos falando do mesmo produto, que é a ideia de que os Estados devem governar o mundo. E isso é algo que não podemos aceitar. Portanto, eu sugeriria que outros países também interviessem e reagissem vigorosamente contra esse tipo de comportamento, porque caso contrário, estaremos sob a lei da selva. E é exatamente aí que iremos. Sim, acho que esse contexto mais amplo é importante, porque vejo da mesma forma, ou interpreto o conflito, a guerra por procuração na Ucrânia, da mesma maneira. Ou seja, o mundo está sendo puxado em duas direções porque estamos passando dessa unipolaridade para a multipolaridade, como você corretamente disse. Isso é uma questão de distribuição de poder.
O que importa é como as políticas são ajustadas a essas realidades. E você vê a grande maioria do mundo preferindo a multipolaridade, tentando se adaptar a isso. E os Estados com seus aliados da OTAN, estão tentando reagir para restaurar o momento unipolar. E acho que isso é uma grande parte da guerra contra a Rússia, mas agora também a guerra contra o Irã. E também será a próxima guerra contra a China, e acredito que será uma guerra muito desastrosa para o Ocidente. Enfim, Sr. Jacques Bode, muito obrigado pelo seu tempo. Fico feliz que você pôde participar logo após esse imenso desastre. Então, mais uma vez, obrigado. Preciso. Obrigado por Casey. Thank you.